Há uma dor que o tempo não conseguiu curar. Uma ferida que não foi aberta pelo chicote do colono, mas por mãos negras. Mãos que um dia seguraram as nossas e depois nos apunhalaram pelas costas. Quando Patrice Lumumba caiu, o mundo viu o homem branco no comando. Mas quem o entregou, quem abriu a porta, quem apontou o caminho, foi um dos seus. Um irmão, um homem negro que trocou a liberdade do povo pelo conforto de um inimigo. E assim nasceu o maior veneno que corrói o corpo da África, a traição entre irmãos. Lumumba não morreu apenas por causa da Bélgica. Ele morreu porque alguém da sua cor preferiu o poder ao invés da verdade. Preferiu ser o servo do branco do que o companheiro do seu irmão. E assim começou o ciclo. Um ciclo que se repete até hoje. Quando Malcolm X falou de liberdade, de dignidade negra, de orgulho africano, muitos o ouviram, mas poucos o compreenderam. Enquanto ele pregava a unidade, outros negros tramavam a sua morte. O inimigo não precisou de bala branca, ele só precisou de corações negros corrompidos. E quando os tiros o calaram, o silêncio que veio depois foi o som da nossa própria vergonha. A mesma história se repetiu com Thomas Sankara, o filho corajoso de Burkina Faso. Ele acreditava que a África podia se erguer com as próprias mãos, acreditava em honestidade, em dignidade, em igualdade. Mas a bala que o matou não veio de Paris nem de Washington. Veio do peito de um irmão, Blaise Compaoré, o homem que um dia jurou lealdade. A amizade virou ciúme, o sonho virou alvo e o irmão virou carrasco. É duro dizer isso, mas a África não precisa de muitos inimigos externos. O maior inimigo veste a nossa pele, fala a nossa língua, senta à nossa mesa e nos chama de irmão, até o dia em que o ouro brilha diante dos seus olhos. Por que o homem negro trai o próprio irmão? Por que o dinheiro, o status e o poder valem mais do que o sangue que corre nas veias do seu povo? Talvez seja medo, talvez seja ambição, ou talvez seja o veneno deixado pelo colono que nos ensinou a desconfiar uns dos outros até acreditarmos que o inimigo é aquele que se parece conosco. Mas algo está mudando. Há uma nova geração que começa a enxergar o engano, que entende que a vitória de um irmão é a vitória de todos nós. E que enquanto houver um negro traindo outro negro, a África continuará de joelhos. Mas no dia em que o negro proteger o irmão como a si mesmo, o mundo inteiro vai tremer. O mais triste da história africana é que muitas vezes o inimigo não precisou de força. Bastou oferecer poder, promessas e moedas, e sempre havia um irmão pronto para abrir o portão. Thomas Sankara, o homem íntegro de Burkina Faso. Ele acreditava na África real, uma África sem mendigar ajuda estrangeira, uma África que planta, que constrói, que se ergue com as próprias mãos. Ele renunciou ao luxo, vivia como povo e dizia com orgulho: quem te alimenta, te controla. Mas enquanto ele lutava pela libertação, o inimigo já morava no palácio ao lado. O homem que ele chamava de irmão, Blaise Compaoré, foi quem o entregou. Um tiro no peito. O sonho de uma nação derrubado pela inveja. Mais uma vez, o negro matou o futuro com suas próprias mãos. Anos antes, no norte da África, outro homem também sonhou com uma África unida. Muammar Gaddafi quis criar uma moeda africana baseada no ouro.
quis romper com o domínio do dólar e fazer da África um só corpo, uma só voz, uma só bandeira. Mas o sistema tremeu. E, de novo, o plano foi o mesmo. Não atacar de fora, mas de dentro. Foram os seus próprios homens, os seus generais, quem o entregaram ao inimigo. Negros que aceitaram o preço da traição. E o homem que queria libertar a África morreu humilhado, linchado, enquanto o ouro do seu país era roubado. Samora Machel, o herói de Moçambique, lutou contra o colonialismo português. Falava de justiça, de verdade, de união. Mas a sua morte foi estranha. O avião caiu em território inimigo e até hoje muitos dizem: houve traição. Alguém informou a rota. Alguém do lado de dentro a ajudou. Mais uma vez, um irmão com mãos sujas, Steve Biko, o jovem da África do Sul, que pregava a consciência negra. Dizia que o negro precisava se amar, precisava olhar no espelho e ver poder, não vergonha. Mas o sistema sabia: um negro consciente é mais perigoso que uma arma. E infiltraram espiões, negros também, para vigiar cada passo dele. Quando ele foi preso e morto, alguns dos que o denunciaram tinham o mesmo tom de pele, o mesmo sangue. Homens sem alma, que trocaram a dignidade por um sorriso do opressor. E quem se lembra de Kwame Nkrumah, o primeiro presidente de Gana, o pai do panafricanismo, o homem que dizia: enquanto uma nação africana estiver acorrentada, nenhuma está livre. Foi deposto num golpe e quem o derrubou não veio de fora, foi o seu próprio exército. Negros manipulados, usados como peões pelo inimigo. E em Burkina Faso, a história tenta se repetir. Ibrahim Traoré, o jovem líder de Burkina Faso, ergueu-se contra o domínio estrangeiro. Falou de dignidade, de liberdade, de África soberana. Mas logo surgiram traições dentro da própria casa. Homens próximos do seu círculo tentaram vender o sonho africano em troca de moedas e promessas. Mas um deles recusou. Um verdadeiro irmão levantou-se e disse: não. E pela primeira vez, a história não terminou com a morte do líder, mas com o despertar do povo. É preciso entender: o homem negro não nasceu traidor. Ele foi ensinado. O colono plantou a semente da desconfiança e o sistema regou com medo, egoísmo e fome. Nos ensinaram a competir, nos ensinaram a invejar, nos ensinaram a querer ser melhor que o irmão. E foi assim que o inimigo venceu, sem precisar lutar. Mas essa era está a terminar. Porque há uma nova África nascendo, uma geração que já entendeu a armadilha. E quando o negro proteger o irmão, quando o irmão erguer o outro, quando o traidor não encontrar mais plateia, a libertação deixará de ser sonho e se tornará realidade. O homem negro não nasceu traidor, ele foi moldado. O traidor é um produto, fabricado, testado e aperfeiçoado. Desde o primeiro dia em que o colono pisou na terra africana, ele soube que o verdadeiro poder não estava nas armas, mas na mente. Então, ele começou a guerra invisível, tirou o africano da sua história, apagou seus deuses, ensinou-lhe que o seu nome era feio, que a sua pele era um erro, e que tudo o que vinha da Europa era superior. E assim, lentamente, o negro deixou de se ver como rei e começou a se ver como servo.
Na escola, ensinaram-lhe sobre reis europeus, mas não falaram de Shaka Zulu, nem de Mansa Musa, nem das rainhas guerreiras da Núbia. Na igreja, mostraram-lhe um Deus branco, um céu europeu e um inferno que parecia a África. E ele acreditou. Acreditou tanto que começou a odiar o próprio reflexo. Depois veio o dinheiro, a arma mais silenciosa de todas. O colono ensinou que o valor do homem está naquilo que ele possui, não no que ele é. E o negro, faminto por reconhecimento, começou a vender o irmão, o povo, a alma, por um pedaço de poder que nunca seria dele. Foi assim que o inimigo venceu, sem precisar lutar, sem precisar matar. Bastava comprar. E a cada vez que um irmão se vendia, a África perdia mais um pedaço de si. Hoje o sistema é mais moderno. Já não usa correntes de ferro, usa correntes invisíveis. A mídia, a música, o luxo, o medo de ser diferente. Fizeram o homem negro acreditar que ser africano é ser menor, que ter orgulho é ser agressivo e que ajudar o irmão é ser tolo. Transformaram a comunidade em competição. E o resultado? Um continente cheio de talentos, mas vazio de união. Mas a verdade não pode ser apagada, porque o sangue dos nossos ancestrais ainda canta. E cada vez que um jovem acorda, cada vez que uma criança africana aprende quem realmente é, um traidor morre dentro de nós. O sistema pode ensinar o negro a trair, mas não pode apagar a memória da verdade. Podem nos dividir com bandeiras, religiões e fronteiras, mas não podem matar o espírito africano. Porque antes de sermos ganenses, angolanos, nigerianos, moçambicanos, nós somos filhos da mesma mãe, a Mãe África. E quando voltarmos a pensar como família, quando voltarmos a proteger um ao outro, não haverá império, nem exército, nem dinheiro capaz de nos dividir outra vez. A cura da África não está em novos líderes, está em novos corações. Corações que não se vendem, que não invejam, que não esquecem. Porque o verdadeiro inimigo nunca foi o branco, foi o negro que acreditou que precisava ser como ele. O dia em que o negro deixar de trair o irmão, a África voltará a ser o que sempre foi, a origem de toda força, de toda vida e de toda luz. Há uma dor que o homem negro carrega, mesmo sem perceber. Uma dor que não vem apenas das correntes do colono, mas das correntes forjadas pelo próprio irmão. Porque a verdade é dura e muitos não querem ouvi-la. Muitos dos nossos heróis foram entregues por mãos negras. Lumumba, morto não apenas pelo branco, mas porque um negro apontou onde ele estava. Malcolm X, alvejado por irmãos que partilhavam da sua luta. Thomas Sankara, traído por alguém que ele chamava de companheiro. Amílcar Cabral, morto por um homem da sua própria tropa. Muammar Gaddafi, cercado e vendido por africanos que aceitaram moedas manchadas. E hoje tentam fazer o mesmo com Ibrahim Traoré. Mas o tempo repete as lições e poucos aprendem. O inimigo não venceu o negro com armas, venceu com promessas. Promessas de poder, de dinheiro, de conforto. Promessas que fazem o homem se esquecer do sangue do irmão. E é aqui que está o veneno mais perigoso. Porque quando o negro passa a invejar o negro, quando o negro passa a temer o brilho do outro negro, a vitória do inimigo está completa. O colonizador já não precisa de lutar. O negro faz o trabalho por ele. Mas mesmo nas trevas,
sempre há um fogo que não se apaga. O fogo de Sankara ainda vive nas ruas de Ugadugu. O espírito de Lumumba ainda grita no Congo. As palavras de Malcolm X ainda ecoam nos guetos e nas favelas. E Ibrahim Traoré, jovem, firme e destemido, lembra ao mundo que a África ainda não morreu. O problema nunca foi o branco apenas. O problema foi o negro que esqueceu quem ele é. O negro que trocou o amor do povo pela moeda do inimigo. Mas a cura virá, no dia em que o negro voltar a olhar o irmão e dizer: o teu brilho é o meu brilho, a tua vitória é a minha vitória. Porque quando o negro deixar de trair o negro, quando o negro proteger o negro, a África será livre, não de correntes, mas de mentiras. Por muito tempo, o negro acreditou que a liberdade viria de fora. Esperou que o salvassem, esperou que o entendessem. Mas agora, algo mudou. O vento que sopra em África já não traz promessas, traz consciência. Os filhos dos que morreram estão a despertar. Eles sabem que os traidores podem matar o corpo, mas nunca o espírito. Sabem que Sankara vive em cada jovem que se recusa a baixar a cabeça. Que Lumumba vive em cada voz que fala a verdade, mesmo em perigo. Que Malcolm vive em cada negro que defende o seu povo com coragem e dignidade. A geração de hoje já não quer ser rica sozinha, quer ver o irmão prosperar também. Já não quer apenas ter poder, quer partilhar poder. Porque aprendeu que o verdadeiro inimigo não é o homem de fora, é o espírito de divisão que ele deixou dentro de nós. Nas ruas de Ouagadougou, jovens marcham com a bandeira de Traoré. No Congo, vozes gritam o nome de Lumumba como quem invoca um ancestral. Em Angola, em Moçambique, em Cabo Verde, na Nigéria, no Ghana, a juventude está cansada de ver os seus vendidos por cargos, por moedas, por migalhas. Eles querem o futuro. E o futuro é negro, unido e consciente. O tempo dos traidores está acabando. A África não precisa mais de líderes com discursos bonitos, mas de homens e mulheres com alma limpa e coração africano. De negros que olham o espelho e veem não um competidor, mas um aliado. Este é o novo juramento. Nunca mais vender o irmão. Nunca mais servir ao inimigo. Nunca mais trair o sangue africano. Porque o dia em que o negro voltar a amar o negro, o mundo inteiro vai tremer. E o sol da África, que nunca se apagou, voltará a brilhar, com o fogo de todos os que foram traídos, mas nunca vencidos. O nome deles vive, a luta continua, e a vitória será nossa. Há um som que nunca se cala. É o som do sangue africano chamando os seus filhos. O sangue de Lumumba, de Sankara, de Malcolm, de Cabral. O sangue que correu pela terra, mas que hoje corre dentro de nós. Cada vez que um negro odeia o seu irmão, esse sangue chora. Cada vez que um negro levanta a mão contra outro negro, esse sangue grita. Mas cada vez que um negro ajuda outro negro, cada vez que um irmão protege o irmão, esse sangue sorri. Traíram-nos com ouro, com cargos, com migalhas, mas nunca conseguiram matar o que somos, porque a alma africana não se compra. Pode ser oprimida, silenciada, mas nunca vencida. Os que morreram, morreram de pé, com a África no coração. E nós, os que herdamos esse coração, não podemos continuar de joelhos. O tempo de chorar acabou. Agora é o tempo de lembrar, aprender e renascer. A África não precisa de salvadores estrangeiros. Precisa de filhos corajosos, de homens e mulheres que não se vendem, que não se ajoelham diante do poder,
que dizem com voz firme: eu sou África, eu sou o meu irmão, e juntos ninguém nos vence. Que este vídeo não seja só uma lembrança, mas um chamado para curar a ferida da traição, para reconstruir a confiança, para ensinar aos nossos filhos que o negro não é inimigo do negro. O mundo já nos roubou muito, mas o que realmente precisamos proteger agora é um ao outro. E no dia em que cada negro voltar a cuidar do seu irmão, no dia em que o amor entre nós for maior que o dinheiro, no dia em que a unidade for maior que a inveja, nesse dia, meu irmão, a África voltará a reinar.